Bom dia, sexto ano. Olha, nós vamos começar a estudar o livro do projeto A Prova Brasil, certo? Este livro trabalha a compreensão e interpretação de texto. Ele é baseado em gêneros textuais, certo? Os gêneros são textos, são formas de texto para desempenhar determinada função social. A mesma coisa a carta pessoal, o ofício, certo? Então todo texto ele é escrito com base em um gênero textual, ok? Então para que a gente possa aprender produção textual, aprender a interpretação de texto, nós temos que entender o que é gênero, ok? Então gênero é isso, gênero é toda forma de texto, né? Todo texto ele vem através de um gênero, através de uma forma, para que desempenhe uma função social, ok? Então vamos lá, vamos estudar aí esse livro. Vocês já têm aí o livro com vocês, né? Pegaram na escola. E quem não tem, pode me falar que eu mando as páginas das perguntas deste livro através do Zap. Ok, então vamos lá, vamos ao início do nosso livro. Bom, aqui nós temos o livro de vocês, né? Ele tem a capa azul esse ano, modificou, né? Do ano passado era uma capa vermelha, mas este ano ele está com a capa azul, certo? Então na página 6 nós temos aí o primeiro texto, certo? Bom, tá aqui na página 6. Na página 6, ele começa com o gênero e-mail, certo? E diz o seguinte: o e-mail é um gênero relativamente recente que surgiu com o advento da internet. O nome vem do inglês electronic mail, ou seja, correio eletrônico. Quanto à estrutura, o texto se assemelha à carta escrita à mão, assim como às cartas em geral. As expressões de tratamento e a despedida também variam de acordo com o grau de intimidade entre quem manda e quem recebe o e-mail. A principal diferença desse gênero em relação à carta é que ele não apresenta local e data, porque o programa do correio eletrônico se encarrega de explicar a data de envio das mensagens, mesmo que sem especificar o local. Com a internet, muitas pessoas passaram a utilizar mais frequentemente os e-mails, mas o hábito de escrever cartas ainda existe. Bom, é isso, né? O e-mail ele substituiu a carta pessoal. Por exemplo, se alguém queria se comunicar com outra pessoa, com um parente ou um amigo que estivesse distante, ele utilizava a carta pessoal, certo? Que ela tem aquela forma dela, toda aquela estrutura, né? Local e data, saudação, assunto, despedida e assinatura do remetente. Já o e-mail, ele veio para substituir a carta. Hoje ninguém escreve mais cartas, não é isso? A pessoa quer se comunicar com outro, escreve um e-mail. Ok? Então ele é bem parecido com a carta porque a função social dele é a comunicação entre amigos, certo? A comunicação entre parentes, ou até em questão de negócios mesmo, né? Numa comunicação mais formal se utiliza o e-mail. Aqui embaixo nós temos o exemplo de um e-mail. Veja, leia o texto a seguir e faça o que se pede. Aí temos aqui uma página, né, de um computador aberto no e-mail. Aí diz assim, ó. Aí nós temos aqui as barras de ferramentas, né, que tem acima que tem na página de e-mail. Nova mensagem, aqui mensagem, inserir, opções, formatar. Aqui para é o que? O endereço do destinatário para quem o e-mail vai se destinar. Aqui o assunto, ok? E aqui de fato começa o texto, certo? Vou botar aqui para que vocês visualizem melhor. A pessoa começa dizendo assim: Papi, tudo bem aí no Brasil?
Você ia adorar Pompeia. Parece que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou para a época dos romanos antigos. Tem ruas inteiras e vários prédios desse tempo, padarias com fornos, casas com jardins, lugares para banho e um enorme teatro. A mãe me explicou que esses prédios foram enterrados pela lava de um vulcão chamado Vesúvio, e a cidade só foi descoberta por acaso mais de 1500 anos depois por um homem que comprou um terreno e escavou para procurar mármore. O mais chocante são as pessoas que tentaram fugir da lava. Elas viraram pedras do jeito que estavam, correndo, tentando se esconder ou gritando. Dá um medo de olhar para elas. Parece filme de terror. O vulcão ainda está lá, mas disse que não joga mais lava. Espero que seja verdade. Tirei uma foto da cidade para você e outra das pessoas empedradas para o Daniel. Avisa a avó que na semana que vem a gente volta para o Brasil. Estamos mortas de saudades e esperamos você no aeroporto. Beijos, Bia. Certo? Aqui embaixo tem a fonte do texto, certo? Ricardo Dreguer, Bia na Europa, Editora Moderna, São Paulo, 2007, página 40. Ele foi tirado desse livro aqui, Bia na Europa, certo? Que tem como autor Ricardo Dreguer, da Editora Moderna, no ano de 2007. Ok? Então aqui a gente observa, né, a estrutura do e-mail, certo? É parecido com a carta, ok? Porque é a função que a carta tem, o e-mail também tem, certo? E aqui nós vamos ver as perguntinhas sobre este texto, ok? Na outra página aqui, na página 7, nós temos as seguintes perguntas. A primeira pergunta diz assim: quem assina o e-mail? Ou seja, quem é o remetente dele? Ele está se referindo a esse e-mail que acabamos de ler, né? Ele quer que você diga quem é o remetente. Olha, remetente é a pessoa que envia o e-mail, ok? E o destinatário ou receptor é a pessoa que recebe, ok? Então você responde aí de acordo com o texto que acabamos de ler. Segunda questão. A mãe me explicou que esses prédios foram enterrados pela lava de um vulcão chamado Vesúvio. Qual é o sentido da palavra destacada? A palavra destacada é a palavra enterradas, certo? Então, pelo que nós acabamos de ler, e até pela pergunta, você sabe o que significa a palavra enterradas. Então, você diga aqui com suas palavras, ok? Muito fácil. Na terceira questão, diz o seguinte: o e-mail é um gênero que faz referência ao assunto do texto no cabeçalho. Localize o assunto no e-mail desta lição e explique a relação entre ele e o conteúdo do texto. Olha, ele diz que o gênero e-mail sempre faz referência ao assunto no cabeçalho, né? Sempre vem em cima. Geralmente, quando a gente escreve um e-mail, ele pede para a gente colocar o assunto, ok? Então, ele pergunta aí o seguinte. Aliás, então ele diz para você localizar o assunto no e-mail desta lição e explicar a relação entre ele e o conteúdo. Olha, vamos só dar uma olhadinha aqui. A gente viu aqui, né? O assunto, localizar qual é o assunto, está aqui bem fácil, certo? Viagem no tempo. Então, qual é a relação que tem desse assunto com o que está sendo dito no texto? Muito fácil. Então, você diz aí com suas palavras a relação que há entre o assunto citado no cabeçalho e o que está sendo descrito no texto. Quarta questão. A autora do e-mail escreveu o texto para: letra A, fazer um desabafo ao pai. Letra B, falar do medo que sentiu em Pompeia. Letra C, contar ao pai sua experiência em Pompeia. Letra D, revelar ao pai sua angústia em Pompeia. Também está muito fácil, né? A questão aqui, você vai assinalar a questão correta. Ok?
Então, vamos para a próxima página. Na próxima página, nós temos aqui a continuação, certo? Questão 5. Questão 5 diz: que expressão é utilizada pelo remetente para se dirigir ao destinatário do e-mail? Que efeito de sentido ela provoca? Olha, qual foi a expressão que a pessoa que escreveu o e-mail, que nós acabamos de ler, utiliza para se referir ao destinatário do e-mail? Tem uma expressãozinha, certo? Então você diga aí, mostre aí essa expressão e diga qual é o efeito de sentido que essa expressão provoca. Essa expressão indica o quê? Essa expressão ela tem um efeito de sentido entre as pessoas que se comunicam. Que efeito é esse, certo? Sexta questão diz assim: o que mais chocou Bia em Pompeia? Muito fácil, é só se você esqueceu, é só você voltar lá e ver o que ela está dizendo que mais a chocou, né, nesta cidade. Ok? Sétima questão. Relê o trecho a seguir. O trecho é o seguinte: o vulcão ainda está lá, mas dizem que não joga mais lava. Espero que seja verdade. Pergunta: nesse trecho do e-mail, o ponto de exclamação exprime ideia de... Olha, quando ela diz aqui, espero que seja verdade. Quando ela disse isso e utilizou o ponto de exclamação, certo? Esse ponto de exclamação exprime ideia de quê? Letra A, ênfase. Letra B, dúvida. Letra C, questionamento. Ou letra D, possibilidade. Certo? Então, você vai marcar aí a resposta correta, de acordo com o sentido da frase, certo? Ok, vamos para outra página. Na outra página, temos aqui o seguinte: relê o trecho e faça o que se pede. O trecho diz assim: você ia adorar Pompeia. Parece que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou para a época dos romanos antigos. Tem ruas inteiras e vários prédios desse tempo. Padarias com fornos, casas com jardins, lugares para banho e um enorme teatro. A pergunta é o seguinte: a expressão destacada refere-se... a expressão destacada é desse tempo, né? Refere-se, letra A, à máquina do tempo. Letra B, aos lugares para o banho. Letra C, às ruas de Pompeia. Ou letra D, a época dos romanos antigos. Muito fácil essa, né? Tá bem fácil aí para vocês marcarem sem nenhum problema, ok? A nona questão diz: relê o trecho. E a cidade de Pompeia só foi descoberta por acaso mais de 1500 anos depois por um homem que comprou o terreno e escavou para procurar mármore. A principal informação desse trecho é, letra A, a escavação realizada pelo homem que encontrou Pompeia. Letra B, a descoberta por acaso de Pompeia. Letra C, a compra de um terreno pelo homem que encontrou Pompeia. D, o ano de descoberta da cidade de Pompeia. Gente, neste trecho tem uma informação muito importante e ele quer saber que informação é essa. Ele dá aqui as alternativas onde esta informação tão importante, né, principal desse trecho, se encontra. Ok? Fácil também essa, viu? Décima questão diz assim: relê o trecho. Elas viraram pedra do jeito que estavam, correndo, tentando se esconder ou gritando. A pergunta diz, ou melhor, a questão diz: explique a razão dos termos em destaque estarem conjugados no gerúndio. Olha, o que é o gerúndio? É quando o verbo indica uma ação que acontece naquele momento, certo? Que está acontecendo, né? Uma ação que ocorre, que está ocorrendo no momento de outra. Aí ele pergunta aqui a você o seguinte, para você explicar, né? Ele manda você explicar a razão dos termos em destaque estarem conjugados no gerúndio. Está assim, correndo, tentando se esconder, gritando. Muito fácil, né? De acordo com o que ele está explicando, é muito fácil você explicar isso aí. Você vai dizer que os verbos estão assim para indicar que no momento que
as larvas cobriram as pessoas estavam fazendo essas ações, né? Mais ou menos isso aí. Ok? Vamos na sequência. Bom, aqui na próxima página nós temos outro gênero textual, certo? E agora a carta pessoal, certo? A carta pessoal todo mundo conhece, é um gênero muito conhecido de todos. Às vezes as pessoas não tinham escolaridade, mas sabiam escrever uma carta pessoal, certo? Então vamos ler mais um pouquinho sobre isso. Carta pessoal. O gênero carta pessoal é uma das mais antigas formas de comunicação entre pessoas próximas que, muitas vezes, se encontram distantes, familiares, amigos, colegas, entre outros. Quanto à estrutura composicional, a carta pessoal traz o local onde está a pessoa que a escreve, a data em que está escrevendo, seguidos de uma expressão de tratamento, querido amigo, caro colega, prezado fulano, etc., que varia conforme o grau de intimidade entre o remetente e o destinatário, mas que costuma ser informal. Ao finalizar a carta, o remetente se despede também de modo com um grau de proximidade que tem com o destinatário. O tema das cartas pessoais é muito variado. Pode ir de notícias sobre fatos corriqueiros e desabafos até anúncios de nascimento ou morte, relatos de viagem, etc. Olha, as cartas pessoais, elas são textos muito particulares, né? Às vezes as pessoas querem noticiar alguma coisa, então utilizavam uma carta pessoal. Mas geralmente eram sobre assuntos pessoais entre amigos, né? Entre parentes, entre pessoas próximas, ok? É isso que ele está dizendo. E ela tem toda uma estrutura, né? Ela tem a estrutura que a gente vai ver aqui na sequência, um exemplo de uma carta pessoal, ok? Veja, lê o texto a seguir e faça o que se pede. Aí aqui já começa a carta pessoal. A carta pessoal ela começa com a primeira parte dela, no cantinho superior direito. Você vai ter o local, a data, certo? Essa começa assim, ó, Washington, 7 de setembro de 1956, sexta-feira, 10 horas da manhã, certo? AM quer dizer, então, 10 horas da manhã. Aqui é a saudação. O que é a saudação? Uma expressão que vai cumprimentar a pessoa para quem se está escrevendo. Essa aqui diz o seguinte: prezados senhor e senhora Érico Veríssimo. Aí ele começa: como é de conhecimento dos senhores, meu marido e eu, não tendo infelizmente religião por enquanto, criamos nossos filhos na ideia de Deus, mas sem lhes dar rituais definitivos, e à espera de que eles próprios mais tarde se definam. Tendo terminado com algum esforço, frase tão comprida, venho ao assunto principal, que é o objetivo emocionado desta carta. Desejo perguntar-lhes se acreditam na possibilidade de padrinhos leigos, eu acredito, no caso de o senhor e de a senhora Fal também acreditarem. Esta carta os convida, em nome de uma amizade perfeita, a serem padrinho e madrinha do Pedro e do Paulo. A condição única é continuarem a gostar deles. No caso de os senhores não aceitarem non-hard feeling, mas a verdade é que por 3 anos vocês têm sido os padrinhos deles, por tácito, espontâneo e comum acordo. Restaria apenas legalizar uma situação que aos poucos estava se tornando escandalosa. Se eu disser que a ideia já me havia ocorrido mais de uma vez, os senhores hão de duvidar, pois, acreditem,
Quando o senhor Érico Veríssimo aventou a hipótese, meu coração se rejubilou. E quando o digo, não estou brincando. Aí, pois, fica o nosso convite. A resposta deverá ser dada antes do embarque, pois, em caso de uma afirmativa, quero anunciá-la às crianças. Na presença de o convite ser aceito, ouso assinar, comadre Clarice. Sempre tive secreta inveja da comadre Luísa. Clarice Lispector, Correspondências, Rio de Janeiro, Rocco 2002, página 209. Olha, quem está escrevendo essa carta é a escritora Clarice Lispector, certo? Por que vem assim, Lispector depois Clarice? Já falei para vocês em aulas presenciais que, em fonte de texto, convencionou-se utilizar o segundo nome, certo? E depois o segundo. E depois o primeiro, certo? O segundo vem com letrinha alta, vírgula, e o primeiro. Não só em fonte de texto, mas em fontes bibliográficas. Se convencionou-se essa utilização, certo? Aí aqui tem uma notazinha que diz o seguinte: Luísa Bertazzo, mulher de Henrique Bertazzo, era madrinha de Clarissa Veríssimo, filha de Érico e Mafalda, e por isso conhecia como a comadre. Bom, então nós observamos que essa carta é uma carta que a escritora Clarice Lispector escreve, né, para Érico Veríssimo e a esposa, o convidando, ou melhor, o convidando para ser padrinhos dos seus filhos, certo? Dos seus 2 filhos, ok? Aí a gente observa a linguagem, né? Uma linguagem mais diferente, a gente utiliza uma linguagem que não é muito atual, né? Uma linguagem mais antiga, ok? Observamos também aqui uma expressão em inglês, ó, non-hard feeling, que significa expressão em inglês, que pode ser traduzida como sem ressentimentos, certo? Uma linguagem mais própria de textos literários, ok? Bom, então é isso. Aqui é o seguinte, a primeira pergunta diz o seguinte: identifique no texto informações solicitadas para completar o quadro. Então ele quer que você complete esse quadro de acordo com a informação que ele está pedindo aqui. Por exemplo, destinatário, pessoa a quem é enviada a carta. Então, quem é o destinatário? Pessoa a quem é enviada a carta. Então, na carta que acabamos de ler, quem é o destinatário? Você vai botar aqui. A outra informação, remetente. Quem é o remetente? Você vai colocar aqui. Saudação. Qual foi a saudação utilizada pela remetente? Certo? A saudação é aquilo que vem logo após o local e data, né? É o cumprimento para com a pessoa para quem se está escrevendo. Local de onde o remetente escreveu. Então, qual é o local de onde o remetente escreveu? E a assinatura. Quem é que assinou a carta? Muito fácil, né? Vocês vão botando aí tranquilo. A segunda questão diz assim: no trecho, esta carta os convida, em nome de uma amizade perfeita, a serem padrinho e madrinha de Pedro e Paulo. A condição única é continuarem a gostar deles. O termo em destaque se refere a... o termo aqui em destaque é um pronome, né? Acabamos de estudar os pronomes. É aqui uma composição aqui, uma contração da preposição de, mais o pronome eles, né? De eles, deles. Então, esse deles aqui corresponde a quem? Letra A, Clarice e seu marido. Letra B, Pedro e Paulo. Letra C, Érico e sua esposa. Ou letra D, padrinho e madrinha. Muito fácil. É só você reler de novo aqui trecho que você vai encontrar a resposta. Terceira questão. Após a leitura do texto, é correto afirmar que a finalidade da remetente da carta era convidar o casal para, letra A, uma visita. Letra B, ser padrinho de seus filhos. Letra C, ser padrinho de casamento. Letra D, o casamento de um de seus filhos. Isso aqui muito fácil, né? Não tem nem o que comentar. Bom, na próxima página nós continuaremos aqui com as perguntas
do gênero carta pessoal, que diz o seguinte. Quarta questão. Releia este trecho da carta. Washington, 7 de setembro de 1956, sexta-feira, 10 horas da manhã. Prezados senhor e senhora Érico Veríssimo, como é do conhecimento dos senhores, meu marido e eu, não tendo infelizmente religião, por enquanto, criamos nossos filhos na ideia de Deus, mas sem lhes dar rituais definitivos, e à espera de que eles próprios mais tarde se definam. Tendo terminado com algum esforço, frase tão comprida, venho ao assunto principal, que é o objetivo emocionado desta carta. Desejo perguntar-lhes se acreditam na possibilidade de padrinhos leigos. Bom, depois da leitura do texto, ele pergunta aqui o seguinte. Dê exemplos de uso formal da linguagem tirada no trecho. E, então, responda por que a carta utiliza tratamento formal para se dirigir aos seus interlocutores. Olha, gente, as cartas pessoais geralmente utilizam linguagem informal. Mas nós observamos aqui uma formalidade grande, não é? Olha, prezados senhor e senhora Érico Veríssimo, como é de conhecimento dos senhores, meu marido e eu, não tendo infelizmente religião por enquanto, criamos nossos filhos na ideia de Deus, mas sem lhes dar rituais definitivos e à espera de que eles próprios mais tarde o definam. Tendo terminado com algum esforço, frase tão comprida, venho ao assunto principal, que é o objetivo emocional desta carta. Desejo perguntar-lhes se acreditam em possibilidade de padrinhos leigos. Observe que há uma formalidade. Então ele pergunta o seguinte a você. Por que a carta utiliza tratamento formal, como senhor e senhoras, para se dirigir aos seus interlocutores? Aí vocês vão falar isso, que a questão do grau de respeito, né? A gente utiliza mais a linguagem formal quando a gente quer demonstrar respeito, consideração, né? Então vocês vão responder assim mais neste sentido. Sim, lembrando a vocês que Érico Veríssimo foi um grande escritor, certo? E Clarice Lispector também. Ela está convidando Érico Veríssimo e a esposa dele para padrinhos dos filhos dela, certo? Então, era uma personalidade muito respeitada, né, na época. Por isso que tanta formalidade. Então, vocês vão responder neste sentido. A quinta questão diz assim. No trecho, desejo perguntar-lhes se acreditam na possibilidade de padrinhos leigos. A palavra em destaque pode ser substituída, sem comprometer o sentido, por... Olha, padrinhos leigos, certo? Pode ser substituído por inexperientes, não diplomados, sem vínculo religioso ou ignorantes, certo? Então, vamos ver aí, né? Quando eu falo em religião e falo em leigo, eu estou falando em pessoas que, certo, não tem tanta ligação com a religião, ok? Tanta intimidade. Então, veja aí qual é a resposta correta. Sexta questão. Releia o trecho. Se eu disser que a ideia já me havia ocorrido mais de uma vez, os senhores hão de duvidar, pois acreditem, quando o senhor Érico Veríssimo aventou a hipótese, meu coração se rejubilou e, quando digo, não estou brincando. Certo? Então veja aqui a palavra aventou, né, que é uma palavra não muito utilizada na linguagem informal, certo? Só na linguagem formal. A pergunta é o seguinte. Transcreva a parte que indica a opinião da autora da carta sobre o fato de que ela já havia pensado outras vezes em fazer o convite ao casal. Certo? Então ele quer que você transcreva a parte que indica a opinião da autora
da carta sobre o fato de que ela já havia pensado outras vezes em fazer o convite. Então aqui tem uma parte que indica isso aí, certo? Na outra página aqui, temos a questão 7, que diz o seguinte: por que a escritora teria assinado a carta como Comadre Clarice? Oitava questão. Leia este trecho. Na esperança de o convite ser aceito, ouso assinar Comadre Clarice. Sempre tive secreta inveja da Comadre Luísa. A questão é o seguinte: sobre a frase que aparece entre parênteses, é correto afirmar que a autora, letra A, estava magoada com o casal, letra B, não gostava da comadre Luísa, letra C, revelou um segredo sobre a comadre Luísa, ou letra D, reforça o desejo de ser também comadre do casal. Então, de acordo com essa parte aqui, sempre tive secreta inveja da comadre Luísa. Então, o que é que isso aqui revela? Certo? Sobre a frase que aparece entre parênteses, essa frase aqui, ó, certo? É correto afirmar que a autora estava magoada com o casal, não gostava da comadre Luísa, revelou um segredo sobre a comadre Luísa, ou reforça o desejo de ser também comadre do casal. Fácil, né? E aqui nós temos outro texto. É outra carta pessoal, certo? Que diz assim: agora leia outra carta e faça o que se pede. Oi, André. O pessoal aqui em casa até que se vira. Meu pai e minha mãe trabalham. Meu irmão está tirando faculdade. Minha irmã mais velha também trabalha. Só vejo eles de noite. Mas minha irmã mais moça nem trabalha nem estuda. Então, toda hora a gente esbarra uma na outra. Sabe o que ela diz? Que é ela que manda em mim. Vê se pode. Não posso trazer nenhuma colega aqui. Ela cisma que criança faz bagunça em casa. Não posso nunca ir na casa de ninguém. Ela sai, passa a chave na porta, diz que vai comprar comida. Ela vai namorar. E eu fico aqui, trancada, para atender telefone e dizer que ela não demora. Bem que eu queria pular a janela, mas nem isso dá pé. Sexto andar. Essa irmã que eu tô falando é bonita pra burro, você precisa ver. Nem sei o que ela é mais, se bonita ou mascarada. Imagina que outro dia ela me disse: eu sou tão bonita que não preciso trabalhar nem estudar. Tem homem assim querendo me sustentar. Posso escolher à vontade. Aí eu inventei que o Roberto, um granfino que ela quer namorar, tinha falado mal dela. Sabe o que é que ele andou espalhando? Eu falei: que você é tão burra que chega a meter aflição. Levei uns cascudos que eu vou te contar. E de noite, quando o pessoal chegou, fui cedo para a cama, porque vi logo que ia dar galho. Ela contou que eu continuava a maior inventadeira do mundo. Aí foi aquela coisa. O pessoal todo ficou contra mim. Fui dormir na maior fossa de ser criança, podendo tão bem ser gente grande. Não era para eu ter inventado nada. Sai sempre sem querer. O que é que eu posso fazer? E dá sempre confusão. É tão ruim. Escuta aqui, André. Você me faz um favor? Para com essa mania de telegrama e me diz o que é que eu faço para não dar mais confusão. Por favor. Sim? Raquel. Aí tem aqui a Lígia Bojunga, A Bolsa Amarela, Rio de Janeiro, Casa Lígia Bojunga, 2003. Então a escritora, né, que escreveu esse texto é Lígia Bojunga, certo? Aqui é o nome do livro do qual esse texto foi tirado, ok? Nona questão. A remetente da carta é Raquel,
que conta ao amigo André sobre seu relacionamento com a família. Por que a menina se queixa de uma das irmãs dela na carta? Então você vai ver por que é que ela reclama, não é? A irmã dela faz uma coisa que ela não gosta, que ela está reclamando e relatando nesta carta. Então você olha lá. 10ª questão. Sobre a finalidade do texto escrito por Raquel, é correto dizer que se trata de uma carta, letra A, que um leitor envia com comentários pessoais para um jornal ou revista, que alguém manda com uma reclamação para uma empresa, C, que uma pessoa envia para outra com quem mantém um relacionamento pessoal, D, que alguém escreve para uma empresa para se apresentar. Então, ele quer saber aqui a finalidade do texto escrito por Raquel. Qual é a finalidade? É uma dessas aqui, certo? Muito fácil essa questão aí. 11ª diz: na carta de Raquel aparecem expressões que são comuns na linguagem oral coloquial. Identifique e transcreva algumas dessas expressões. Olha, ele diz que na carta de Raquel aparecem expressões oral, expressões da linguagem falada e da linguagem do dia a dia, certo? Ele quer que você identifique e escreva aqui algumas dessas expressões, ok? Letra B. Essa informalidade é adequada porque esta carta tão informal, com essa linguagem informal, ela é adequada a esse tipo de texto? Sim ou não e por quê? Ok? Na outra página nós temos aqui outro gênero textual, que é a carta de reclamação. Então diz o seguinte: a carta de reclamação é um gênero em que o remetente descreve a ocorrência de um problema com o objetivo de obter solução para ele. Caracteriza-se como um texto argumentativo, já que é preciso que o autor da carta justifique as razões de sua insatisfação e, ao mesmo tempo, convença o destinatário a solucionar a questão apresentada. Assim, a linguagem deve ser clara e persuasiva, além de obedecer à norma padrão. É importante que a carta de reclamação contenha a identidade do remetente e dados para que a instituição a que se dirige tenha condições de contatá-lo. Então é isso, a carta de reclamação é aquele texto que você vai escrever para uma instituição, para uma empresa, fazendo uma reclamação, exigindo uma providência sobre determinada questão, ok? Então vamos ver aqui o exemplo, certo? Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Carta de reclamação, certo? Começa assim, parecido também com a carta pessoal, né? No cantinho superior direito, o local e a data, onde diz Brasília, 30 de julho de 2019. Prezados senhores, no início deste mês, precisamente no dia 2, comprei jogos de videogame em seu site para meu filho. Até hoje, dia 30 de julho, os produtos não chegaram. Entrei em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa e lá me informaram que a compra foi cancelada porque meu cartão não foi aceito. Segue anexa, então, uma cópia do extrato da fatura do meu cartão de crédito, provando que o valor da mercadoria foi sim debitado. Estou bastante insatisfeita com os serviços prestados pela empresa, visto que, além de não enviarem as mercadorias na data prometida, vocês ainda respondem como se o erro fosse do consumidor e não de vocês. Afinal, uma empresa respeitável, com um nome a zelar, certamente não teria esse tipo de conduta. O que vejo é uma empresa mal intencionada que lesa o consumidor sem sequer se desculpar. Um desrespeito. Aguardo, portanto, o retorno de R$ 400, valor pago pelos jogos, e espero que vocês se retratem pelo ocorrido. Grata, Inês DC. Texto elaborado para fins didáticos. Olha, esse texto não é verdadeiro, né? É um texto que foi elaborado para ensinar,
certo? Por isso que ele diz aí. A gente vê que é uma senhora reclamando, né, de uma empresa, escreveu essa carta reclamando que os produtos não chegaram e a empresa ainda por cima disse que o cartão dela não tinha cobertura, não tinha saldo, certo? Então ela está aí pé da vida reclamando através desta carta. Mas veja que a linguagem é uma linguagem respeitosa, certo? Prezados senhores, é uma linguagem formal, ok? Então ele pergunta aqui o seguinte: letra A. As palavras produto e mercadoria substituem qual outra na carta? A palavra produto e mercadoria foram utilizadas aqui na frente, né? Aqui na sequência do texto, porque para não repetir outra palavra, certo? Substituindo aqui outra palavra para que não houvesse repetição. Então, que palavra é essa? Qual é a palavra que estas duas aqui estão substituindo? Muito fácil. Segunda questão. Qual é o motivo da reclamação feita na carta? Letra A. Falta um dos jogos do videogame. Letra B. Os jogos de videogames foram entregues com um defeito. Letra C. Os produtos comprados ainda não foram recebidos. Letra D. O pagamento pelos produtos não foi efetuado. Então, qual é o objetivo da carta? Cuidado aqui para não errar, viu? A pergunta está muito fácil, a resposta, mas você pode errar se você não prestar bem atenção. Vamos na sequência. Aqui temos, terceira questão diz o seguinte: o que o consumidor solicita por meio da carta de reclamação? Letra A, que o envio do produto seja feito. Letra B, que ele possa realizar a compra de outro produto do mesmo valor no site. Letra C, que ele receba créditos para realizar uma compra futura no site. Letra D, que seja efetuado o estorno do valor da compra. Essa aqui também está muito fácil, né? Ele pergunta o que o consumidor solicita. O que é que o consumidor, a pessoa que está escrevendo a carta, realmente quer obter através da carta. Quarta questão. Que argumento é utilizado pela autora da carta para justificar sua insatisfação com os serviços prestados pela empresa? Qual é o argumento, né? A autora utiliza, certo? A autora da carta utiliza para justificar a sua insatisfação. Ela utiliza aí argumentos, né? Explicações justificativas, certo? Então ele quer que você escreva aí. Quinta questão. Reescreva o trecho a seguir, substituindo a palavra em destaque por outra do mesmo valor semântico. Então, aguardo, portanto, o estorno de R$400, valor pago pelo jogo, e espero que vocês se retratem pelo ocorrido. Então, ele quer que você reescreva esse trecho substituindo esta palavra por outra de sentido equivalente. Isso aqui é uma conjunção de conclusiva, então ele quer que você utilize outra conjunção, certo? Conclusiva. Ok. Temos várias conjunções, né? Por exemplo, logo, então. Isso mesmo. Vamos lá. Sexta questão. A autora escreve essa carta para, letra A, elogiar o serviço prestado pela empresa, agradecer o solucionamento dado ao problema da entrega dos jogos de videogame. C, exigir um solucionamento para o problema da não entrega dos jogos de videogame. D, questionar a empresa sobre a data de entrega dos jogos de videogame. Pronto, qual é a finalidade que dela escrever a carta? É uma dessas alternativas, certo? Em seguida nós temos reler o trecho e responda às atividades de 7 a 8. O que vejo é uma empresa mal intencionada que lesa o consumidor sem sequer se desculpar. Um desrespeito. Então a pergunta é a seguinte. Sétima questão. O trecho demonstra que Inês está, letra A, satisfeita com o serviço da empresa. Letra B, entristecida com o desrespeito demonstrado pela empresa. Letra C, grata com o entendimento oferecido pela empresa.
Letra D, descontente com os serviços da empresa. Observe que aqui tem duas alternativas bem parecidas, né? Descontente e insatisfeita, certo? Veja qual é bem parecido, né? Aqui é entristecida com o desrespeito demonstrado pela empresa, grata com o atendimento oferecido pela empresa. Ele está se referindo a esse trecho, viu, gente? Somente a este trecho. Olha, esse trecho diz o seguinte: o que vejo é uma empresa mal intencionada que lesa o consumidor sem sequer se desculpar um desrespeito. Então, veja, de acordo com esse trecho, é com esse trecho, não é com toda a carta, certo? Então, qual é a alternativa aí? O trecho demonstra que Inês está satisfeita com o serviço da empresa, entristecida com desrespeitos demonstrados pela empresa, grata com o atendimento oferecido pela empresa ou descontente com os serviços da empresa. Oitava questão diz o seguinte: leia agora um verbete para observar alguns sentidos do verbo lesar. Lesar. Verbo. Primeiro significado: provocar ou sofrer lesão física. Ferir-se, lesionar-se. Segundo, provocar ou sofrer lesão moral. Terceiro, violar Constituição, direito, lei, etc. E 4, cometer fraude, fraudar, roubar. Ok? Ele dá aí 4 significados para a palavra lesar. E em seguida faz a seguinte pergunta: o sentido que corresponde a do verbo lesar no trecho da carta que você leu é. Então ele está falando ainda nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui embaixo, certo? Lesa o consumidor sem sequer se desculpar, ok? Então nesse trecho que ele está se referindo ainda, né? Então, ó, o sentido que corresponde, né, ao verbo lesar no trecho da carta que você leu é: letra A, o primeiro, pois a autora da carta se sentiu ferida com o ocorrido. O primeiro é esse aqui, ó. Provocar ou sofrer lesão, ficar ferir-se. Será que é esse? Letra B, o segundo, porque se trata de uma agressão moral. O segundo é esse aqui, é provocar, sofrer lesão moral. C, o terceiro é esse aqui, ó, já que o consumidor teve um direito violado. Ó, Constituição, direito, violar um direito é o que? Negar um direito. Letra D, o quarto, porque a empresa cometeu fraude. Ó, você acha que é esse aqui? Cometer fraude, fraudar, roubar, certo? Então você marca aí a alternativa aqui correta. Nona questão. Releia o final da carta e localize a expressão de agradecimento que foi utilizada. Trata-se de uma linguagem formal. Justifique esse uso. No final da carta tem uma expressão de encerramento, de agradecimento, certo? É uma linguagem formal e ele quer que você justifique por que ela utilizou essa linguagem formal. Com referência àquilo que a gente já falou, né? A 10ª questão diz assim: no trecho que contém uma das principais informações do texto é... Olha, qual desses trechos aqui contém uma das principais informações do texto? Uma informação principal do texto. Letra A. No início deste mês, precisamente no dia 2, comprei jogos de videogame em seu site para meu filho. Até hoje, dia 30 de julho, os produtos não chegaram. Letra B. O que vejo é uma empresa mal intencionada que lesa o consumidor, sem sequer se desculpar. Um desrespeito. Letra C. Além de não enviarem as mercadorias na data prometida, vocês ainda respondem como se o erro fosse do consumidor e não de vocês. Letra D. Afinal, uma empresa respeitável com o nome a zelar certamente não teria esse tipo de conduta. Então, qual desses trechos, certo, contém uma das informações principais contidas no texto? Para que a gente entenda bem o texto. Então, qual é? Também está claro isso aqui se vocês prestarem bem atenção. Ok, gente? Então, é isso.
vocês respondam aí no livro de vocês e mandem para mim. Mandem para o grupo de respostas de português, certo? O estudo deste livro é muito importante porque ele traz a questão das habilidades de leitura, certo? E compreensão de texto. Ok? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.